Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. 1 Samuel, né, Samuel? Dá um chute aí, Samuel, para confirmar. Capítulo 17, versículo 55. Eu amo esse barulho. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. Pronto? Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho esse rapaz. Assim que Davi retomou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em sua mão, e Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé, de Belém. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Capítulo 17 de 1 Samuel. A guerra se apresenta. O exército dos filisteus se levantam contra o exército do povo de Deus, contra o exército de Israel. Isso era comum, um povo se levantando contra outro povo, um exército se levantando contra outro exército. Só que a maneira como essa guerra vai se apresentar dessa vez é diferente de tudo que Israel já tinha visto em toda a sua história. Israel já estava acostumado a entrar em batalhas, algumas vezes quando estava debaixo de obediência, vencia. Outras vezes, quando estava debaixo de rebeldia e desobediências, perdia. Não era porque Deus era ruim, é porque Deus aproveitava a guerra para poder ensinar. E quando nós enfrentamos algumas guerras na nossa vida, que nós não vencemos, porque a gente precisa ter maturidade espiritual para perceber que a gente não vence sempre, pelo menos aos olhos da carne, e às vezes que supostamente nós nos damos por vencidos, Deus pode nos ensinar através das perdas, do não e das guerras nas quais nós não prevalecemos. A gente entende que o apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu lutar e vencer, glória a Deus. Mas se em algum momento eu não conseguir vencer ou alcançar aquilo que eu esperava em Deus, eu continuo glorificando a Deus, porque tenho convicção disso, que Deus não perdeu em nenhum momento o controle das coisas. Israel lutava, umas vezes prevalecia, outras vezes não. Só que o cenário de guerra que se apresentava durante muitas vezes, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, como por exemplo, no capítulo 17 de Êxodo, foi a primeira guerra que Israel enfrentou depois que atravessou o Mar Vermelho. Lembra? Israel tinha acabado de sair do Egito. Olha aqui para mim, nada rouba a sua atenção. Israel tinha acabado de sair do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e agora ele vai ter que enfrentar a sua primeira guerra, sua primeira batalha. Eles estavam totalmente desprevenidos. O povo de Israel não foi treinado para a guerra, não foi treinado para a batalha. Eles passaram, irmãos, 430 anos como escravos no Egito. Então escravo não aprende arte de guerra, escravo não aprende a lutar, escravo não aprende a usar armas de guerra. Mas foi o Senhor quem tirou Israel do Egito, e o Senhor que tirou Israel do Egito tem a responsabilidade de guardar Israel e fazê-lo vencer em seus caminhos. Eu posso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite? O Deus que tirou você lá do mundo, do pecado, do lamaçal, Ele vai suprir as suas necessidades e te dar condição para você vencer as batalhas que se apresentarem no seu caminho. Se você crê, glorifica o Senhor nessa noite. E assim foi. Deus deu uma estratégia,
Moisés subiu até o cume do monte, até o cume do outeiro, ladeado por 2 homens, seu irmão Arão e um outro homem chamado Ur. E a Bíblia diz que a guerra aconteceu da seguinte maneira: os amalequitas contra o exército de Israel. Lá no cume do monte, lá no alto da montanha, Moisés estava com o cajado, com a vara da autoridade de Deus na mão, e ele levantava as suas mãos em direção ao exército que estava lutando lá embaixo no vale. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus prevalecia e vencia. Então era o líder com as mãos erguidas, intercedendo, estendendo as mãos, e o povo vencendo. Quando o líder está com as mãos estendidas, abençoando, intercedendo, Deus faz o exército dele vencer. Só que teve um momento em que as mãos de Moisés se cansaram, e a mão baixou. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo de Deus começava a perder a batalha. Mas Moisés não estava sozinho. Oh, glória a Deus, que o Senhor sempre prepara alguém para estar do nosso lado quando a gente precisa. Arão segura a mão de Moisés de um lado, Ur segura a mão de Moisés do outro lado. E quando as mãos de Moisés estavam cansadas, tinha 2 homens que era como se fosse um pedestal humano, segurando as mãos de Moisés, para que as mãos de Moisés não se cansassem, e assim o povo de Deus pudesse vencer a batalha. Sabe qual foi o resultado dessa luta? Deus deu vitória para o seu povo. Vou abrir um parênteses aqui, para dizer que você pode ser um Arão e Ur nessa igreja. De novo eu falo, você pode ser um Arão e um Ur nessa igreja. Porque estar à frente, algumas vezes, traz peso e cansaço. Ou você pensa que quem está aqui na frente é um super-homem, ou uma super-mulher, talvez um super-pastor, ou talvez uma super-pastora. Só que eu quero dizer para você que a realidade cotidiana da fé, da liderança e do ministério não é um conto de fadas. Algumas vezes as mãos da sua liderança, que precisam estar erguidas, intercedendo para que você vença as suas batalhas, também se cansam. Algumas vezes as nossas mãos estão estendidas e você está prevalecendo, e algumas vezes as mãos da sua liderança se cansam. Mas sabe o que você pode fazer nessa hora? Ser um Arão e um Ur para ajudar essa mão a permanecer levantada. Tudo que você faz em cooperação, em trabalho, em dedicação no reino de Deus, você está sendo um Arão e um Ur, para que as mãos da sua liderança estejam firmes, constantes, erguidas, e assim todo o povo de Deus continua prevalecendo e tendo vitória nas suas batalhas. Então, diga assim comigo: exército contra exército. De novo, exército contra exército. Legal, era assim que Israel estava acostumado a lutar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, também uma guerra, pastor Gileno, se apresentou. Eram os amonitas e os moabitas que se levantaram contra o exército de Israel, que nesse momento estava sendo liderado por Josafá. Josafá era um homem de Deus, temente ao Senhor, e ele estava à frente daquela batalha. Só que tinha um problema nessa guerra em comum. O problema era esse, pastor: o exército do inimigo era mais forte, era mais potente, era mais numeroso do que o exército de Josafá. Sabe o que Josafá fez? Sentiu medo, sentiu pavor. Ele percebeu que a força do inimigo era maior do que a força dele. Quantas vezes a gente enfrenta guerras assim na nossa vida? Você está enfrentando uma luta tão travada, tão difícil, que você pensa assim: eu não vou conseguir vencer. Parece que o inimigo é mais forte do que eu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. Veja o que Josafá fez: dobrou os joelhos, se humilhou em jejum e oração na presença de Deus, e clamou ao Senhor a verdade sobre aquilo que ele estava sentindo. Porque diante de Deus a gente não precisa mascarar. Diante de Deus a gente não precisa engrossar a voz e se fazer de forte. Diante de Deus você revela a verdade sobre o que a sua alma está sentindo. E Josafá chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou com medo. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Eu não sei o que vou fazer, nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão olhando para ti.
Aí Deus levanta um homem, um profeta chamado Jaaziel, no meio da congregação de Israel, e esse profeta levanta a sua voz e diz: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta multidão que vem contra nós, porque esta peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Tá bom, Senhor, o Senhor está dizendo que vai nos dar vitória, mas como nós vamos vencer se o exército do inimigo é maior e mais forte do que o nosso exército? Ele diz: eu vou entrar no meio de vocês e vou agir de maneira diferente. Josafá, pega as armas, pega o escudo, pega a lança, pega a espada, guarda tudo, vocês não vão precisar usar nenhum armamento nessa guerra. Pega os adoradores, os levitas, os cantores, e manda eles ir na frente da batalha, mas não precisa guerrear, só vai adorando, cantando louvores e clamando ao Senhor. E assim aconteceu. Pegam as harpas, pega os instrumentos musicais, e os adoradores vão à frente da guerra, cantando e adorando a Deus. Quando eles chegam no lugar marcado para a batalha, Deus havia colocado emboscada contra os inimigos, o exército do inimigo já estava todo derrotado, o sangue já estava no chão, e o povo de Deus não precisou levantar nem sequer uma agulha para que Deus desse vitória naquele dia. O Senhor entrou no meio da batalha e os fez prevalecer contra os seus inimigos. Diga comigo assim: exército contra exército. Normal. Só que aqui em 1 Samuel 17 é diferente. Tem um exército dos filisteus? Tem. Tem um exército de Israel do outro lado? Tem. Só que a estratégia de guerra dessa vez é diferente. O inimigo, ele quando tenta de um jeito e não consegue, não pensa que ele vai desistir. Quando ele não pega a gente de um jeito, ele quer tentar pegar de outro. Então olha o pensamento do inimigo. Esse povo é treinado para lutar no coletivo. Esse povo, quando se reúne, Deus entra no meio deles e não tem quem possa contra essa gente. Não, é pouco glória para muita palavra. Eu estou dizendo para você que o inimigo está olhando para o exército de Deus dizendo: esse povo, quando se ajunta, não tem quem possa contra eles. Esse povo é treinado, habilitado a lutar no coletivo. No meio dessa igreja aqui, irmãos, eu já vi gente adorando, cantando, pulando na presença de Deus. É glória a Deus de um lado, é aleluia do outro. Satanás não tem nem como pintar no meio dessa gente quando eles estão reunidas. Você quer ver? A gente que é crente fica mais corajoso, fica mais animado quando está no meio do povo de Deus. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a igreja tem menos pessoas, pouquinha gente, parece que os irmãos ficam meio retraídos, meio tímidos. Quanto maior a quantidade de pessoas, eu percebo que as pessoas parecem que se entregam mais, se envolvem mais. Sabe o que acontece? Quando nós estamos reunidos, esse crente sentado ao seu lado aí é um muro de fogo ao seu redor. Quando você está reunido no meio do povo de Deus, irmão, manifesta um demônio, você fala: sai em nome de Jesus, mas você sabe, se não sair, chama o pastor, chama a pastora, chama outro e acorde, está resolvido. Para ninguém passar vergonha. Então Satanás sabe que quando esse povo se ajunta, se congrega, Deus entra no meio desse povo e os faz prevalecer. Qual é a estratégia agora? O inimigo coloca na frente da fileira do exército dos filisteus um gigante chamado Golias, filisteu de Gade. E esse homem tem aproximadamente 2,90 metros de altura. A Bíblia diz que a roupa dele, a armadura que ele usava, pesava aproximadamente 60 quilos. Tem alguém aqui que pesa mais ou menos 60 quilos? Alguém aqui com 60 quilos? A Darlene, imagina, o peso da Darlene mais ou menos era o peso da roupa dele. A Bíblia diz que a lança que esse homem carregava, ela pesava 7 quilos. Uau! Imagina um homem de 2,90 metros com uma roupa de 60 quilos, com a lança de 7 quilos na mão. Esse homem apavorava qualquer pessoa.
E ele saiu na frente da fileira do exército dos filisteus e gritou para todo Israel ouvir: me dá um homem do exército de vocês para lutar comigo mano a mano, tete a tete, peito a peito. Dessa vez não vai ser exército contra exército, porque eu não consigo pegar vocês no coletivo. Quando eu não consigo pegar vocês no coletivo, eu tento pegar vocês no individual. Eu não consigo pegar você quando você está no meio da oração, no meio do jejum, no meio do glória. Mas quando ninguém está vendo, seu pastor não está perto, sua mãe não está perto, os intercessores não estão perto, Satanás quer pegar você. Se ajeita na cadeira que eu vou começar a pregar agora. Um homem, eu não pego você no coletivo, eu pego você no individual. No coletivo você está amparado, no coletivo você está fortalecido. Mas eu quero ver no seu secreto, no seu segredo, quando você está sozinho, o que você faz quando ninguém está olhando. Aí eu pego você. Parece. Aí você imagina, um exército capacitado, treinado, acostumado a vencer. Os homens do exército de Israel ficam apavorados. Começa a tremer as pernas. Como que nós vamos conseguir? Nenhum se dispôs a entrar na frente daquela batalha. Sabe por quê? Porque todos do exército de Israel estavam acostumados a lutar no coletivo. Só sabia guerrear no coletivo. Só sabia orar no coletivo. Só sabia produzir no coletivo, mas não tinham nenhuma experiência para vencer no indivíduo. Quem está aí? E agora? E agora alguém precisa se disponibilizar para enfrentar esse cara? Cadê os mais fortes, os mais corajosos, que quando está no meio da batalha gritam um grito de guerra, de longe, treme tudo? Os caras fortão de Israel, todo equipado. Eu não vou. Se você for comigo eu vou. Não, mas não é dois, é um. Vamos fazer assim, eu pego no pescoço, você pega no braço, eu pego na perna. Não, não é três, é um. Na hora que o negócio aperta, a gente fala: irmã, faz um jejum para mim. Irmão, dá uma orada para mim que o negócio ficou feio. Vamos entrar comigo nessa batalha? Sim, tem batalhas que alguém vai entrar com você, mas tem batalhas que é você e o inimigo se apresentou na sua frente. E aí, vai fazer o quê? Nessa noite, o Espírito de Deus quer te qualificar. O Espírito de Deus quer te capacitar para que você possa vencer quando você estiver sozinho. Para você vencer as batalhas que você tem que enfrentar quando ninguém está olhando. Para você vencer a tentação, sabe por quê? Porque os maiores níveis de tentação que são investidos contra alguém, essas tentações são investidas quando ninguém está perto. Enquanto Eva estava do lado de Adão, Satanás não ousou tentá-la. Mas Satanás, no corpo da serpente, tentou Eva quando ela estava só. Então é esse nível de estratagema do adversário que o Senhor deseja te qualificar para vencer nessa noite. Tem alguém que está comigo aqui nessa fé? Escuta. Mas não muito distante dali, tinha um rapaz de boa aparência, baixinho, ruivo. Ele não estava alistado no exército de Israel. Ele nunca foi treinado para guerrear. Ele nem se alistou no exército, porque quando ele completou 18 anos, o serviço dele não era ser soldado do exército. O serviço dele era pastorear umas poucas ovelhas que o pai dele tinha no campo. Você conhece o nome dele? Davi. Davi não sabe usar espada, Davi não sabe usar lança, Davi não sabe usar escudo, nunca colocou um capacete na cabeça, nunca entrou numa guerra, não sabe nem como que é uma batalha, só que ele está lá no campo pastoreando as ovelhas do teu pai e dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E olha só, Davi é treinado pelo próprio Deus a vencer os seus medos. Porque enquanto o exército está trêmulo, ele está dizendo bem assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado, a tua vara me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então
povo que estava no meio do exército não estava acostumado com o medo, mas Davi estava sendo treinado no pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai, contra todo medo, contra todo pânico, sabia, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, meu irmão, eu mais Deus já somos maioria. Se o Senhor está comigo, não tem nível de tentação, não tem nível de ameaça do inimigo que possa me desestabilizar. É assim que Davi pensa, é assim que Davi vive. Ele é um adorador, ele é um servo, que não está acostumado a lutar no coletivo, mas que tem as suas experiências com o Senhor no secreto. E tem uma coisa, meu irmão, você só vai conseguir vencer as tribulações e as ameaças do seu adversário que se levanta contra você no individual, quando você tiver intimidade com Deus no seu secreto. Não adianta só orar na igreja, se você não tiver bagagem espiritual no seu quarto com a porta fechada, o inimigo vai te apresentar, ele vai dar um sopro e você vai sair voando. Tem muitas pessoas perdendo batalha porque não tem intimidade com Deus no seu secreto. Você já orou hoje? Não, dia de orar é domingo lá na igreja. Você não vai jejuar? Não, o pastor não convocou jejum. Você não vai ler a palavra? Não, ler a palavra é dia de quarta-feira. Não tem hábito de vencer ou de ser treinado por Deus para lutar no secreto. Aí quando o inimigo se apresenta e você não tem ninguém para gritar, ninguém para chamar, ninguém para pedir socorro, passa vergonha, treme e é vencido pelo mal. Quem está aí? Um dia, Jessé, o pai de Davi, convida ele para ir até a guerra, para descobrir como é que estavam os seus irmãos, trazer notícias. E ele pega uma sacolinha com queijo, com comida, com guarnição para levar para os irmãos, a mando do seu pai Jessé. E quando ele chega lá, ele vê aquele gigantão de 2,90 m, 60 kg de roupa e uma lança de 7 kg na mão, esbravejando contra o povo de Deus. Davi pergunta para as pessoas: uai, o que está acontecendo aí? Não, um exército inimigo que colocou um homem à frente, desafiando o exército de Israel, para que um homem possa pelejar contra o gigante Golias. Aí Davi, arrepiado, irmão, arrepiado. Quem é esse circunciso para poder afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Agora ninguém. Aí os irmãos falam bem assim: você está doido? Vai embora, cuidar. Olha o termo, irmão. Vai na Bíblia para você ver. Acha para mim, Cauê, põe na tela. Vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Você só serve para isso. Se Davi, que vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai, só serve para isso, e você que está listado no exército, mas está tremendo de medo, serve para quê? Davi fala: eu vou lá, vou acabar com esse cara. Alguém diz: não, você não tem condição, olha para você, você é um cisco na frente desse homem. Ele vai dar um sopro, você vai sair voando. Mas Davi insiste um pouco mais, e ele é levado até o rei Saul. O rei olha para ele: o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui dizer para você que não teve nenhum homem aí em Israel que pudesse afrontar o gigante, mas eu estou aqui disposto. Eu não sou do exército, não uso farda, nunca me alistei, não sei como funciona esse negócio de guerra, mas tem uma coisa: eu vou lá, vou lutar e vou vencer. Aí Saul diz para ele, olha aqui, Saul diz para ele bem assim: rapaz, olha a sua estatura, olha para você, assim, traz um espelho lá, pelo amor, estou conjecturando, tá, gente? Traz um espelho lá para você se olhar, pega uma trena para mim, vamos medir o tamanho desse guri. Não, você não tem condição. Mas eu quero, tá bom. Pega aqui a minha armadura. Saul, a Bíblia diz que em todo Israel, do pescoço para cima, ele era o maior de todos. Ele se destacava. Pegou a armadura de Saul, meu bem, colocou em Davi, capacete, lança. Davi ficou todo, agora sim, agora você pode ir lá. Só que Davi não conseguia nem andar com aquele trem. Falou assim: não, tira esse negócio de mim, porque a armadura de Saul não serve para Davi. A armadura de Davi é diferente. Saul usa com a armadura da carne, Davi vence no espírito. A luta de Saul é contra a carne e o sangue, mas a luta de Davi é contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Saul luta aqui embaixo, mas Davi luta lá em cima. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Grita aí, a igreja não luta embaixo, a igreja luta em cima. Oh, sua batalha não é na carne, você vence no Espírito. Tira essas coisas daqui, só serve para você, para mim não. E aí, vou lá. Quando Davi chega diante de Saul, Saul faz uma pergunta para ele, mas como que você vai fazer? Está ali. Mas Davi argumentou diante de Saul. Veja, qual é o seu currículo? Saul perguntando para Davi. Como que você vai? A sua estratégia, pelo menos. Ele fala bem assim: espera aí que eu vou pegar meu currículo da plataforma Lattes aqui. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Veio um urso feroz para matar as minhas ovelhas. Eu peguei aquele urso pelo meio e despedacei. Aí Saul, não ri. Tem foto? Não. Tem vídeo? Não. Tem testemunha? Não. Quem viu? Quem viu é só quem precisava ver. Deus. Provérbios 15:3 diz que os olhos são como chama de fogo, passeia sobre toda a terra contemplando os bons e os maus. Foi ele que me deu força para derrubar o urso. Psiu, psiu. Quando Davi diz isso, ele está dizendo assim: o exército de Israel está sendo afrontado no individual. Todos que estão lá prontos para a batalha não têm experiência no individual, só tem experiência no coletivo. Mas eu sou diferente, eu não tenho experiência no coletivo, mas eu tenho experiência no individual. O que mais? Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e daí? E daí que veio um leão feroz para matar as ovelhas. E o que você fez? Despedacei o leão pelo meio. Tem foto? Não. Tem vídeo? Não. Tem testemunha? Não. Quem viu? Quem viu era quem precisava ver. Deus no céu. Ele é a minha testemunha. Percebe? Olha aqui, segredo. Para você vencer a afronta do inimigo no individual, você precisa ter bagagem acumulada de lutas vencidas no individual. Enquanto o urso apareceu, o leão apareceu para devorar, ou as ovelhas do pai de Davi, era Deus treinando e capacitando ele para lutar onde ninguém tinha qualidade para lutar. Quando Deus permitiu o urso e o leão vir devorar as ovelhas do seu pai, ou Deus estava treinando ele, qualificando ele, capacitando ele para Golias. Ei, meu irmão, posso profetizar sobre a sua vida? Não fica assustado quando você tiver que vencer pequenas batalhas. Deus está te treinando, porque daqui a pouco o desafio aumenta. Mas quando o desafio aumentar, tu está capacitado, habilitado, guarnecido, preparado para enfrentar o gigante que se levantar na sua frente. Cutuca alguém e diga: Deus está te treinando no individual. Fala para ele: não seja frouxo, não seja medroso. Enfrenta esse leão, enfrenta esse urso. É só um treinamento para você vencer lá na frente. Não precisa colocar uma câmera, não precisa filmar, não precisa tirar foto. Só entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. E fazendo isso você está sendo treinado, capacitado para poder vencer no secreto. Na hora que Satanás gritar no pé do teu ouvido, você não precisa ligar para o pastor 3 horas da manhã para dizer: pastor, hora que o trem está feio aqui em casa. Tu levanta a sua mão cheia de autoridade dentro da tua casa e diga: sai fora daqui, Satanás, a minha família pertence ao Senhor, a marca do sangue está sobre os umbrais da minha porta, não vai tocar em mim, não vai tocar na minha família, não vai tocar na minha casa. Sai em nome de Jesus. Tu vai estar habilitado para isso, ou vai ficar dependendo dos outros para poder não passar vergonha? Até quando as coisas apertarem para você no individual, você vai ter que ligar para alguém socorrer você? Pastor, você está pregando contra a ajuda mútua do corpo de Cristo? Claro que não. Nós dependemos uns dos outros para orar, para fortalecer, para interceder. Mas, irmãos, tem hora que você precisa levantar a cabeça. Tem hora que você precisa dar de doido dentro da sua casa, expulsar Satanás que está se andando lá dentro na vida da tua família.
Tem hora que você não precisa chamar pastor, nem pastora, nem intercessor, nem ninguém. É você cheio da autoridade, se levantar contra essa gigante e fazer contra ele o que Davi fez. Quem está aí? Davi vai, ele pega um cajado, ele pega uma funda, 5 pedras pequenas da beira do riacho, e ele vai em direção a Golias. Agora eu vou mostrar para você um negócio, que talvez você vai até rir. Capítulo 17, versículo 43, por favor. Aliás, 42. Quando quando Golias olha para Davi, ele fala assim, versículo 42 do capítulo 17. Golias parou e olhou bem para Davi. Tenta imaginar agora o inimigo parado, com 2,90 m, assustador, irmão. 60 quilos de roupa e uma lança de 7 quilos na mão, dizendo assim, olhando para você. Você consegue visualizar isso na sua mente? É assustador, pastor, é mesmo. Isso é normal. Começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Eu só não entendi esse negócio de boa aparência, que gente bonita não pode vencer. Se fosse eu estaria perdido, já dizia minha esposa e minha mãe. Então, esse carinha, moleque, gurizinho ruivo. Ei, você é jovem, pequeno, você é todo bonitinho. Seu tênis branco, vai pisar nessa terra, vai sujar, rapaz, você não tem condição não. Caçoou de Davi. Irmãos, tem hora que a gente dá a impressão que Satanás está zombando da gente. Tem vezes que o negócio está tão apertado que a impressão que dá é que Satanás está dando risada na cara da gente. Mas deixa. Fala para alguém, deixa. Versículo 43. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Diz assim: eu sou algum cachorro que você está vindo lutar comigo com um pedaço de pau na mão? Cadê sua... Na verdade o que ele estava dizendo era assim: é essa arma aí que você vai me enfrentar, é que esse pedacinho de pau aí. Só que esqueceu que o cajado que estava na mão de Davi representava a autoridade de Deus na vida dele. Vou falar de novo, porque foi pouco glória para muita palavra. Ele só conseguia ver o que estava diante dos olhos dele físico. Só que na verdade aquele cajado na mão de Davi representava a autoridade de Deus sobre a vida dele. Pode amaldiçoar, pode zombar, pode rir. Fala para ele aí, deixa. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá. Vem. E darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Isso é Golias dizendo para Davi: eu vou dar a sua carne, Davizinho. Eu vou fazer um churrasco de você. Vou fazer espetinho de você, que você não dá nenhum churrasco, de tão pequeno que você é. Essa pressão, olha aqui para mim com toda atenção, redobra. Essa pressão é a pressão psicológica do adversário. Qual que era o objetivo dele? O objetivo dele era desestabilizar emocionalmente Davi. E Satanás faz isso, irmãos, principalmente quando você está sozinho. Ele sapateia duro, ele te amedronta, ele traz pânico, traz medo, traz pavor. Ele lança uma pressão psicológica, diz, você não vai conseguir, você não vai vencer. E vem as setas de desânimo, de desistência na sua mente. Larga a mão desse negócio de Deus, larga a mão desse negócio de igreja. Você está 10 anos no meio disso, não aconteceu nada na sua vida. E começa a lançar setas contra a sua mente. Parece que Satanás tenta tirar a sua estabilidade, você já fica todo perdido. Será que eu sou de Deus mesmo? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não vai fazer? Será que a minha fé é pouca? E você começa a ficar perdido. Mas uma receita está aqui diante de nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessa noite. Versículo 45, Davi vai dar a resposta para Golias.
Ele não sai correndo não, irmãos. Lembra do que ele disse no Salmo 23? Tu estás comigo, eu não tenho medo, porque ainda se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Irmãos, aquele gigante de 2,90 m, 60 kg de roupa, e uma lança de 7 quilos na mão, era o vale da sombra da morte. Só que Davi está passeando no vale da sombra da morte, rodando a fundinha dele e falando, é hoje, irmão, é hoje. O rei tinha feito uma promessa, quem vencer esse gigante, vai ganhar uma boa quantia em dinheiro, vai ganhar um Pix recheado, vai ter isenção de imposto, nunca mais vai pagar IPVA, licenciamento, IPTU, ITBI, tudo imposto que você pensar no mundo, a família dele todinha está livre de pagar, imagina. E ainda vai casar com a filha do rei. Imagina Davi pensando assim, como será que essa menina, mostra ela para mim aí, de repente eu vou ver se vai. Como o pastor Cláudio Duarte diz, devia ser uma japonesinha, que o nome era Mikau, né? Parece que era japonesa. E aí ele está, só que Davi não está preocupado com a recompensa. Davi está preocupado com o nome de Deus ser envergonhado. Perder dessa maneira não é vergonha para o exército de Deus, é vergonha. É um povo que foi chamado para a batalha, mas está passando vergonha em Deus. Posso falar? Se tu fica com essas pernas tremendas e toda vez que precisa de, acontece um caos na sua vida, você desestabiliza, você está dando vergonha para o nome de Deus. Você está dizendo para Satanás que você não confia no Deus que você tem. Quando a luta aperta e você pensa, não vou vencer, não vou conseguir. Aí eu acho que agora não vai dar não, fechou tudo. Ei, você está passando vergonha no nome de Deus. Você foi chamado para ser vencedor, não foi para ser minhoquinha de Satanás não. Está repreendido no nome de Jesus. Fala para o teu irmão, você é crente ou um saquinho de pipoca? Levanta a cabeça, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos ver o que Davi responde para a afronta e para o terror psicológico que o inimigo quer lançar contra a vida dele. Versículo 45, está assim, ó. Contudo Davi retrucou o filisteu. Tu vens contra mim com espada, lança, escudo pontiagudo de 7 quilos. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem desafiar. Você está vindo com lança, com espada, com escudo, mas eu estou com o nome do Senhor, e o nome do Senhor é poderoso. Ninguém perde batalha quando está apoiado nesse braço forte do Deus de Israel. Qual? O meu Deus vence sempre. Olha a ousadia desse moleque, versículo 46. Ele diz para Golias assim, alto e bom som: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei, te deceparei a cabeça, darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra vai saber que Israel tem um Deus. Irmão, só pode devolver a pressão para Satanás nesse nível quem tem autoridade recebida no secreto. Só pode devolver uma pressão dessa igual Davi fez para Satanás. Quando o inimigo vier, meu irmão, querendo te apavorar, querendo te desestabilizar, querendo te amedrontar, eu tenho uma palavra de Deus para entregar a essa igreja nessa noite. Devolve a pressão. Davi disse, você vai virar uma farofa, eu vou acabar com você, seu gigantão. Imagina um gurizinho de 1,5 m. Versículo 47, olha o que ele diz. E toda essa multidão aqui reunida, era como se ele dissesse assim: os homens que foram chamados para fazer isso, mas foram medrosos, covardes, temerosos, todos eles vão saber, conhecerá, que não é pela espada, nem pela lança que o Senhor concede vitória. Não é com as suas armas, não é com a sua inteligência, não é com o seu argumento. Você não vence pelo seu argumento.
Você não vence pelo seu dinheiro. Eu tenho dinheiro, então eu compro. Você não vence com o seu dinheiro. Você não vence com o seu argumento. Você não vence com a sua inteligência. Você não vence com a sua sagacidade. Você não vence com a sua expertise. O povo de Deus recebe vitória, não é pela lança nem pela espada, porque é o Senhor da batalha. O Senhor das batalhas é Ele. Ele vos entregará em nossas mãos. Diga assim: não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele. Grita: não sou eu, é Ele. Vou dar um minuto para você glorificar o nome dEle. Vou dar um minuto para você entender essa palavra. Vou dar um minuto para você orar em línguas agora. Vou dar um minuto para você entender que não é pela força do teu braço. Vou dar um minuto para você glorificar o Senhor. Vou dar um minuto para você exaltar a majestade do Deus forte que te concede vitória. Não é pela força do teu braço, é pela força do Senhor dos exércitos. Deus faz, é Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Aleluia. É Ele. É Ele. Segura na mão de alguém e fala: é Ele que te dá vitória nessa noite. É Ele que te capacita para vencer, meu irmão. É Ele que te dá habilidade. É Ele que te dá capacidade. É Ele que te faz lutar e vencer. Aleluia. É Ele. É Ele. O resultado você já conhece. Ele roda a funda. Uma pedrada só. No meio da testa do gigante. Foi o suficiente para ele cair no chão. Davi pega a espada do próprio Golias, decepa o pescoço dele e levanta. Como isso foi possível? Porque um homem decidiu estar pronto, habilitado, capacitado, preparado para lutar no secreto. Porque um homem decidiu que não ia usar a ociosidade do seu tempo para se dispersar em outras coisas. Aproveitava cada minuto em que estava sozinho para ser treinado pelo próprio Deus para lutar e vencer. Sabe o que acontece? Quando ele levanta a cabeça de Golias, a Bíblia diz que um avivamento entrou no meio do exército de Israel, que aqueles homens que estavam todos tremendo de medo, criaram coragem, partiram para cima do exército dos filisteus e mataram todos. Um homem corajoso, cheio de ousadia no espírito, pode trazer avivamento e motivação para os que estão amedrontados. Talvez, irmão, nesse exército chamado MVE em Várzea Grande, tem alguns soldados que ainda estão temerosos. Mas eu quero crer e profetizar que tem 1, 2 ou 3, 4 ou 5 Davis que vão decepar o pescoço de Golias. E quando os outros vê você lutando com tanta ousadia, com tanta intrepidez, com tanta autoridade, vai falar: se ele que é pequenininho desse jeito, nunca foi treinado, nunca foi capacitado, nunca foi habilitado, entrou e venceu, eu posso vencer também. Se Deus deu vitória para ele, pode dar para mim também. Se Deus está usando ele, pode usar a mim também. Se Deus está levantando ele, pode levantar a mim também. Se Deus está curando através dele, pode curar através de mim também. Levanta as mãos, eu vou profetizar nessa noite. O avivamento que essa igreja precisa pode começar através de uma pessoa só. E se for através de duas, eu quero ser o primeiro. E quero ver nessa noite quem é o segundo aqui. Quem é o segundo, quem é o segundo, quem é o terceiro? O terceiro já levantou ali.
O avivamento pode vir, irmão. Pode vir. Terceiro aqui, ó. O avivamento chega. O avivamento chega. Levanta as mãos, diga: pode me usar, Senhor. Pode me usar, Senhor. Vou dar um minuto para você se disponibilizar e dizer: Deus, pode começar comigo. Pode começar comigo. Eu não sei na vida dos outros, mas comigo pode começar. Eu não sei quem está medroso. Eu não sei quem está tremendo. Eu não sei quem está. Oh, os covardes e medrosos, numa hora dessa já voltaram. Mas o Davi, que tem experiência no secreto, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre essa igreja. O avivamento virá. 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 Vou dar um minuto para você orar e dizer: Deus, pode começar por mim. Coloca o meu nome para ser o primeiro dessa lista. Sim, eu vejo Deus levantando essa igreja. Eu vejo Deus fortalecendo as tuas mãos para a batalha. Sim, pode orar em outras línguas agora. Dizer: Senhor, me habilita, me capacita. Eu quero ser uma inspiração para os que estão com medo. Eu quero ser uma inspiração para os que estão acovardados. Eu quero ser uma inspiração para os desistentes. Eu quero ser uma inspiração para os perdidos. Eu quero ser uma inspiração para quem não tem ânimo mais. Eu quero ser uma inspiração para quem está desistindo na beira do caminho. Eu sinto a glória do Senhor envolvendo a tua igreja. Eu sinto a glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Receba o batismo do fortalecimento de Deus agora. O batismo de fogo que te fortalece. O batismo de fogo que te enche, que te habilita, que te qualifica, que te prepara. Canabarocia la calamasure candarás. Isso, esse barulho é de quem já começou a entender. Esse barulho é de quem já começou a entender. Pode começar aqui, Senhor. Pode começar aqui, papai. Orebara, Súria. Davi era o improvável naquela circunstância. Davi era reprovado diante dos homens, mas era aprovado diante de Deus. Reprovado diante dos homens, mas aprovado diante de Deus. Oh, fraco diante dos homens, mas forte diante de Deus. Covarde diante dos homens, mas renovado e ousado diante de Deus. Se coloque de pé. Baixa um pouquinho, Cauã, por favor. Olha aqui para mim. Coloca o versículo 55. Fica em espírito, fica ligado, fica ligado. Fica ligado, fica ligado. E olha com toda a atenção que eu vou dizer para você agora. Eu chego então no texto que nós lemos. Tudo já aconteceu. A história já foi concluída. Só que o escritor, provavelmente Samuel, ele vai deixar relatado aqui no versículo 55 o que exatamente aconteceu na hora que Davi atirou contra Golias. Quando você lê o texto corrido, aparece que ele rodou a fundo, acertou a testa, o gigante caiu. Mas não foi simples assim. No versículo 55 diz: então Davi, 55, Cauã, por favor. Isso. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? No entanto, Abner lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. 56. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho esse rapaz. Deixa aí. Pergunta para alguém perto de você: de quem você é filho? Pergunta direito: de quem você é filho? Por que Saul está interessado em ver de quem que Davi é filho? Por que ele tem interesse em saber de quem que é pai desse menino? Na hora que Davi foi,
Dobra a sua atenção agora. Coloca a mão no seu coração, você precisa não perder nada que eu vou falar aqui. Quem é pai desse garoto? Quem é pai dele? Porque Abner era comandante do exército. Então, Saul sabia que não foi Abner que treinou Davi para lutar daquele jeito. Na hora que Davi saiu em direção ao filisteu, Saul já viu, esse cara é preparado. Ele fez aquilo, irmão, como quem sabia exatamente o que estava sabendo. Tanto é que ele levou 5 pedras, mas não precisou de 5, foi só uma. Então o tiro foi certeiro. Aquela mira era de alguém que foi altamente capacitado. Aí Saul pergunta: Abner, não foi você que treinou ele, ele nem é do exército. Não foi nenhum comandante da guarda que treinou ele. Por quê? Porque ele também nunca se alistou no exército. Então, quando isso acontecia, Bruno, que a pessoa não era treinada pelo exército, algumas pessoas não se alistavam no exército, mas eram treinadas em casa pelo pai. Então alguns jovens tinham um pai que treinava esse filho. Então talvez Saul pensasse, de repente o pai dele é um oficial aposentado, um capitão da reserva, que ensinou ele a fazer essas coisas, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então quem é o pai dele que treinou ele? Aí no versículo 57, Davi vai chegar todo animado, com a cabeça do filisteu na mão, e dizendo para Saul bem assim: o meu pai é o teu servo Jessé. Moço, de quem você é filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé de Belém. Jessé, ele é oficial aposentado? Não. General da guarda? Não. Então essa história não bate. Deixa o versículo 56, por favor. De quem você é filho? Era como se perguntasse: quem treinou você para fazer isso? De quem você é filho? É o mesmo que quem treinou você para vencer desse jeito? De quem você é filho é quem foi que te habilitou a fazer o que você acabou de fazer e deixou todo mundo estupefato. De quem você é filho? Quem te habilitou dessa maneira. Só que Jessé não era quem tinha treinado Davi. Quem treina você para lutar desse jeito e vencer? Quem habilita? Fala assim: meu pai. Estou aqui para dizer para você nessa noite: você pode fazer a faculdade que você quiser fazer. Você pode fazer o mestrado, o doutorado, a pós-graduação que você quiser fazer. Você pode estudar na melhor escola que você quiser. Você pode frequentar o melhor curso teológico que você quiser. Você pode frequentar, cantores, a melhor escola de música que você quiser. Mas quem vai habilitar você para fazer o que você tem que fazer com excelência e graça é o teu pai. Não foi da terra. Aquela rodada de funda não foi da terra. Aquilo não foi. Antes de finalizar, eu já oro mais uma vez e profetizo sobre a sua vida. Coloca as suas mãos assim, ó. Nós vamos orar para que o nosso Pai adestre as suas mãos para a peleja.